E aí, boa noite, dá boa noite para mim. Estamos chegando ao final da nossa maratona histórica de hoje, não é isso? E eu espero que tenha ficado claro para você que a gente está falando desse momento de expansão cultural europeia. Essa mesma Europa que tinha se formado culturalmente com traços greco-romanos, essa mesma Europa que vai buscar sua identidade produtiva num campo, numa área produtiva rural, baseada em relações que estão ligadas à dominação intelectual e ideológica de grupos institucionais específicos, que no caso é a Igreja Cristã Ocidental. Legal. Do outro lado, você tem a mesma Europa, baseada nesses grandes proprietários de terra que cada vez mais querem o reconhecimento do seu poder, que num primeiro momento ainda é muito humânico, ligado ao poder das armas, e que depois passa a viver dessa diplomacia, dessa troca política entre os favores e as trocas de defesa, de produção entre eles, aquilo que nós chamamos de suzerania e vassalagem. Depois disso, você começa a entender que essas trocas de diplomacia vão fazendo com que esses grupos cada vez mais se aproximem e comecem a criar, através dos laços culturais, identificacionais comuns entre eles, relações políticas que fossem duradouras. Uma retomada de vários aspectos romanos, uma retomada de vários aspectos clássicos, que vai ficar marcado por uma transição da Idade Média, desse período de produção local, para a Idade Moderna, essa reabertura das formas de ver o mundo que a Europa conhece. Esse período fica conhecido, esse período de transição fica conhecido por nós, que se dá ali entre o século XIII até o século XVII, como Renascimento. Falamos um pouquinho disso hoje. Falamos da montagem do Estado, da ordem política, da ordem econômica, que é o mercantilismo. Falamos das construções ou da expansão desse mercantilismo para o lado asiático. Pontuamos de maneira bem superficial a rota portuguesa de contorno à África e como que isso dá o poderio português durante o século XV e XVI até alguns períodos do século XVII sobre a forma comercial existente e quais seriam os impactos desses povos europeus quando eles chegam à América. Vimos na aula passada, há pouco tempo atrás, 40 minutos mais ou menos, legal? Vimos a chegada de Colombo à América e como a estrutura de manutenção do Estado era pensado através da busca por metais preciosos e do extrativismo mineral. Era a política mercantilista espanhola. E isso ficava muito claro para nós porque havia uma diferenciação, apesar de ser absolutismo, na forma de pensar a economia. Por isso que nós comentamos várias vezes que esse mercantilismo tem a mesma gênese, mas não quer dizer que ele seja da mesma forma. E aí nós chamamos a aula anterior de povos, primeiros contatos, povos pré-colombianos. Aqui cabe um adendo, uma atenção, legal? Bom, o que são povos pré-colombianos? Para a história, quando a gente determina quem são os povos pré-colombianos, nós estamos falando daqueles povos que antes da chegada de Colombo à América, eles já estavam aqui, legal? Eu posso falar que esses povos pré-colombianos, eles existem desde da configuração do norte da América até a configuração do sul da América. Então, qualquer povo que você pensa como povo aborígene da América, em termos generalistas, são chamados de povos pré-colombianos. Obviamente, quando a gente fala da América do Sul e fala do Brasil, os historiadores preferiram fazer um recorte nessa estrutura. Por quê? Porque a nossa colonização não é hispânica. E se essa colonização não é hispânica, então, apesar de sermos parte desse continente que está sendo descoberto e retomado, nós podemos fazer esse tipo de tomada de uma outra maneira. E aí preferimos chamar os povos que são, os povos que ocupam a América do Sul e que entram em contato com portugueses como povos pré-cabralinos. Então isso fique muito claro, tá? Quando eu falo de povos pré-colombianos, eu estou falando de todos os povos da América do Sul até a América do Norte. Quando eu falo de povo pré-cabralino, eu estou falando da ocupação portuguesa. E aí agora nós vamos fazer essa diferenciação. Qual foi a
forma de chegada e de contato que os portugueses tiveram com esses indígenas e por que que ela vai ser vista de maneira tão diferenciada, por exemplo, em relação aos mesmos contatos que são feitos com os povos hispânicos, né? Os povos indígenas com os povos hispânicos. Legal? Tranquilo? Então o tema da nossa aula continua sendo primeiros contatos, contatos cabralinos, dentro da lógica do sistema colonial, dessa busca por novos territórios que vão trazer acúmulos de riqueza às metrópoles europeias, legal? E nós vamos falar de povos pré-colombianos numa forma generalizada, no caso dos povos da América do Sul, certinho? Para falar isso, nós pegamos na nossa apostila, que já comentei com vocês que está lá à disposição aí no link, para que você possa acompanhar da melhor forma possível, a questão número 10 da América pré-colombiana. O título desse capítulo é América pré-colombiana. O tema que a gente vai conversar é contato entre dois mundos. Como o mundo europeu agora reconhece esses grupos pré-cabralinos. Na outra aula, também era contato entre dois mundos, só que do povo hispânico com o povo da América do Norte. Legal? Vamos lá. A questão número 10 da nossa apostila. Olha como que ela está montada. Nosso e-book. Certinho? Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez que um ancião da tribo que me fez essa pergunta. Por que vindes vós outros, mairs e perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Bom, toda vez que eu olho esse texto do Jean Léry, né, Viagem à Terra do Brasil, eu me pergunto assim, cara, eu fico imaginando o indígena virando para um francês, que o Jean Léry, como vocês perceberam, é um francês, e falando assim, por que vinde vós outros, maiz e perós? Eu fico imaginando a eloquência da língua portuguesa desse indígena. Se duvidar, ele fala português melhor do que muito português. Mas, como não é o caso da discussão, tranquilo, isso é só para a gente descontrair um pouco, né? Qual é o pano de fundo, né? O choque. Se você prestar atenção, o indígena, esse ancião, vira para o francês, para o Jean Léry, e pergunta para ele, por que vocês atravessaram tanta água, por que vocês usaram um barco tão gigante para simplesmente pegar lenha? Mal sabe esse indígena que, na verdade, o pau-brasil ele vai ser usado para várias coisas. Mas uma das coisas que ele é menos usado na Europa é para lenha. A principal característica do pau-brasil, de extrativismo, está ligada ao fato do extrato, do sumo que era retirado da madeira do pau-brasil. Vamos lá, certo? Como vocês já estão cansados de saber, o nome pau-brasil ele se dá à cor avermelhada. Uma das coisas que, com o passar do tempo, a gente acabou divulgando cada vez mais na história, é que antes dos portugueses pensarem em implementar o sistema colonial no Brasil, muitas das coisas que eles já vieram fazer no Brasil, eles já praticavam em outros territórios. Territórios da Índia, territórios da África e assim por diante. Eu até ouso algumas vezes a falar que aquilo que era pensado na África de forma individual, ou melhor, de forma separada, aquilo que melhor serviu na África de forma separada, eles pegaram aquilo e trouxeram para o Brasil de forma aplicável. Então você está perguntando assim, Fred, quer dizer que a extração do pau-brasil existia na África? Não, não é isso que eu estou falando. Legal? O que eu estou falando é que alguma produtividade que era feita na África, que baseava o comércio, essa relação manufatureira da África ou das rotas portuguesas com a Europa, fez com que os portugueses se interessassem muito pelo pau-brasil. Bom, essa busca do pau-brasil pela sua coloração avermelhada está ligada principalmente à produção têxtil. Óbvio que nessa época a gente não pode entender a produção têxtil como uma produção de larga escala. Mas sim, a gente tem que entendê-la numa característica
de gênese do que depois vai dar origem à produção em larga escala de tecidos. Por que isso? Porque produzir tinta e produzir tinta que tingia tecido era algo extremamente caro na Europa. Produzir qualquer tipo de tinta. Então, se você tivesse algum tipo de planta, algum tipo de extrato natural que pudesse fazer a mesma coisa que a química iniciada ou a química primordial ainda está por vir a acontecer da Europa, então seria um gasto muito menor para quem está produzindo isso, obviamente, e uma produção muito maior. Então, a função do pau-brasil primordialmente está ligada a esse sumo, a esse extrato. Depois, a construção de embarcações, de algumas embarcações utilizadas pelo pau-brasil, e também ligada à produção de móveis e peças de casa, de habitações. Mas a principal característica está ligada a isso aqui, a circulação mercantil de tecidos. Então, tingir esse tecido era uma característica facilitada através do pau-brasil. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com a África? Tem a ver com um dos entrepostos comerciais mais poderosos que existiam de Portugal na África, que é a cidade de Ceuta. Hoje nós chamamos essa cidade, legal, de cidade-estado, né? Era uma cidade-estado do país Marrocos, tranquilo? A região de Ceuta era uma das maiores produções de tecidos da Europa naquela época, apesar dela ficar no norte da África. Então os tecidos eram produzidos na África e eram levados para lá. E quem é que domina Ceuta? Bom, quem vai dominar Ceuta a partir de 1415, certinho, é exatamente os portugueses. E eles usam a produção têxtil também para quê, pessoal? Para tirar proveito na balança comercial favorável. Aqui é que está a principal diferença entre os portugueses e os espanhóis. Os portugueses, eles tinham a ânsia de aprender o maior número de maneiras produtivas diferentes para que eles pudessem, com o acúmulo das produtividades, aumentar a sua balança comercial. Entenderam isso? Então, a descoberta de novas técnicas que gerassem novas tecnologias, que possibilitassem novas técnicas, era a ânsia produtiva. Então, na África, os portugueses desenvolveram uma série de produtividades que pudessem ser lucrativas. Quando eu falo desenvolveram, a maioria delas não foram nem criadas por eles. Mas eles aprendem com os povos africanos de culturas diferenciadas como usar aqueles materiais para que eles pudessem gerar lucratividade para o seu estado. Então, por exemplo, nós vamos ter nas ilhas atlânticas da África, nós vamos ter a produção de tabaco, nós vamos ter a produção de café, nós vamos ter a produção de açúcar, legal? Nós vamos ter na costa africana a produção no norte, né, de produtos manufaturados que eram revendidos através do mar Mediterrâneo. Nós vamos ter a comercialização de escravos para que ela pudesse manter e fazer a redimensão da produtividade, aquilo que depois os ingleses vão chamar de plantation e que os portugueses chamam de lavoura de larga propriedade ou de latifúndio. Então, tudo isso fazia parte daquilo que a gente chama de sistema. Por isso que é sistema colonial. Legal? É sistêmico. Para os portugueses, não era simplesmente ocupar e explorar, mas sim era potencializar a produtividade. Você tem que ter essa clareza. Os portugueses, eles sempre estavam atrás de potencializar a sua balança comercial, porque através dessa potencialização produtiva, eles conseguiam trazer mais riquezas para dentro do Estado. Essa era a lógica. Por isso, pessoal, que é complicado você dizer que os portugueses só pensavam a lavoura de uma forma. Não. Dentro da lavoura produtiva de qualquer tipo de matéria-prima básica que gerasse lucro, os portugueses diversificam uma série de maneiras comerciais para que eles possam aumentar. É como se cada uma dessas caixinhas fosse devagarzinho enchendo e o produto principal, o produto carro-chefe, fosse aquilo que alavancasse a economia. Legal?
Vamos ver como a gente pega essa informação toda, com essa ideia que a gente viu no texto de choque cultural e como isso vai criar umas relações políticas, sociais e culturais entre os indígenas do Brasil com aqueles europeus que vêm. Como eu comentei com vocês na aula anterior, a relação dos espanhóis com o indígena é totalmente diferente da relação dos portugueses com os grupos indígenas. Até porque os próprios grupos indígenas são grupos indígenas diferentes. Certinho? Vamos para o slide novo. O viajante Jean de Lery, 1534 a 1611, reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e o indígena, no sentido do destino dado ao produto do trabalho dos sistemas culturais. Bom, a letra A, ela diz o seguinte: o mesmo material que é o pau-brasil, para os indígenas tem uma função. Para os indígenas tem uma função. Qual é a função desse pau-brasil? Lenha. Tinha tanto, legal, que seria interessante que essa lenha servisse como base da produtividade. Já quando você fala desse mesmo pau-brasil para os europeus, eles enxergam no pau-brasil tudo isso aqui que nós comentamos. A capacidade de fazer com que a sua economia gire, criando uma potencialidade produtiva que vai criar a ideia de balanço comercial favorável. Então, são formas diferentes de entender o trabalho, formas diferentes de entender o produto e formas diferentes de entender a utilização desse trabalho para aquele produto, que é o mais legal. Certinho? Vamos para lá. Então, a letra A faz todo sentido ou não faz? Com certeza. Letra B. Da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. Bom, em algum momento você vê aqui o indígena, pessoal, ele criticando o francês porque ele cortou a árvore. Ele falou, olha, não corte essa árvore, porque essa árvore é sagrada. Nós estamos aqui debaixo dela. Entendam, eu não estou dizendo aqui que a relação do indígena com a natureza não fosse mais ou menos danosa que os europeus. Pelo contrário, todos nós sabemos que essa relação ela é muito mais cuidadosa do que o homem europeu, por uma série de coisas. Mas, nesse momento, a discussão travada entre os dois é em relação à proteção ambiental? Não. Não é essa a preocupação que está aí. Legal? Vamos voltar para lá de novo. Certinho? Letra C. A diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. Quer dizer, vamos voltar para cá de novo. É claro e óbvio que nós percebemos aqui o que eu comentei com vocês. É natural dos indígenas essa função lucrativa que sustente o Estado? Sim ou não? Sim. É natural, a gente consegue perceber essa vontade do indígena em ganhar dinheiro vendendo lenha? Sim ou não? Óbvio. Óbvio. Óbvio que não. Não tem esse tipo de ação aqui, pessoal. Não foi isso que é colocado. E eu não estou dizendo que o indígena não tenha, pelo tipo de diálogo que ele está travando aí, muito bem explicado em português pelo Jean de Lery, legal, de que esse indígena talvez já não entenda alguma coisa que o português queira em termos econômicos. Não estou, ou português ou francês. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que esse tipo de concepção de ganhar recursos materiais sobre outros recursos materiais é a mesma concepção para os dois grupos? Com certeza não. Legal? Vamos lá. Letra D. Da curiosidade, né? A diferença entre a sociedade europeia e indígena no sentido da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas. Bom, sobre a curiosidade, com certeza, tá? Porque se você presta atenção, você vê que o Jean de Lery, ele fica curioso de ver uma inocência tão gritante desse indígena em relação ao valor que o pau-brasil tem.
Alguém tem dúvida disso? Do outro lado, também tem a curiosidade de quem? Do indígena. O indígena ele também vai se espantar e vai tentar entender por que o francês e o português vão atrás do pau-brasil? Senhores, sem sombra de dúvidas. Agora vem a terceira parte. Isso é feito porque há uma abertura recíproca entre a cultura? Deve ser por isso que o diálogo travado aqui é em Tupi-Guarani. Ou talvez, se você precisar, deve ser por isso que todos os homens brancos e europeus e os indígenas trabalhavam da mesma forma. A diferença é que alguns tinham mais técnica em lidar com a natureza e outros tinham as ferramentas mais avançadas. Não. Não mesmo. Legal? Não era uma questão de abertura cultural recíproca. Isso não existe nessa relação. Pelo máximo que o europeu que chegasse ao Brasil, ele se entendesse abismado, embasbacado, com vontade de aprender sobre a cultura indígena, ele nunca ia entender isso como uma visão recíproca. Ele ia sempre entender como algo exótico ou algo inferior. Legal? Vamos para a letra E. Da preocupação com o armazenamento da madeira para os períodos de inverno. Eu tô achando que esse cara que escreveu esse item pensa que os indígenas são castores. Pessoal, óbvio que não tem a ver com armazenamento para o inverno. Ele não fala em nenhum momento no texto e nas relações que nós temos históricas se o português, o indígena ou o francês, eles estão preocupados em que eles vão, aonde eles vão guardar o pau-brasil. Até porque a ideia deles é extrair o pau-brasil e levar o mais rápido possível para a Europa, para lá, ela passar por um outro tratamento. No Brasil já passar pelas feitorias, mas depois ao chegar na África ou na Europa, passar pelos tratamentos que pudessem diretamente extrair o máximo de lucratividade, o máximo de sumo dessas madeiras. Então, a letra correta desse item vai ser a letra A. Legal? Volta para cá. Olha o que nós fizemos. Nós começamos o conteúdo de hoje com duas matérias muito densas. Porque quando a gente fala de absolutismo e mercantilismo, você tem que entender que é um processo que ele se inicia desde a Alta Idade Média, quando os primeiros feudos buscam o quê, pessoal? Essa aproximação. Quando a gente passa a falar agora da chegada dos europeus à América, se você prestar atenção, há de novo no discurso europeu uma ideia de busca de identidade. Só que agora ela não é uma busca de identidade de autorreconhecimento, mas agora é uma busca de identidade de imposição. Que tanto no caso da questão pré-colombiana, quanto no caso da questão pré-cabralina, sim, ela é pensada de maneira econômica, porque faz parte de um sistema econômico colonial. Eles não vêm para cá porque eles estão curiosos em encontrar os primeiros povos ou colombianos ou cabralinos. Não. Eles estão vindo para cá porque eles querem implementar qualquer tipo de produtividade dentro da lógica criada por eles, para que eles possam acumular riquezas e sustentar novamente a quem, pessoal? Sustentar o seu Estado, ou a sua majestade. Então eu posso dizer que o europeu, ao se perceber dentro desse movimento de sustento da coroa, de sustento da majestade, ele se vê como parte integrante desse Estado, sim ou não? Sim. Então faz parte esse amor, esse zelo, esse cuidado ao rei, faz parte de uma identidade cultural? Faz. Por isso que nós chamamos isso de nacionalismo. Pensar as grandes navegações, pensar a ocupação de terras, pensar a educação catequista dos indígenas é, sim, um padrão cultural ibérico sobre a América? Com certeza. Certinho? Muito obrigado pelo dia de hoje. Esses textos, como a gente falou, estão nos nossos materiais. Procurem a gente. O Dudu já falou isso, o Thiago já falou isso e a gente vai falar sempre para vocês. Na nossa página no Face, nos nossos canais de comunicação, nós estamos abertos para qualquer momento você procurar qualquer um de nossos professores
e poder sanar suas dúvidas em relação ao Enem. Muito obrigado por tudo, bom descanso a todos, boa semana, vamos que vamos!